Boa tarde a todos. Meu nome é Alice, eu estou aqui representando a Associação dos Familiares e Servidores do Itamaraty, que, conjuntamente com o Escritório de Advocacia Machado Leite Bueno, organizou essa palestra para vocês hoje. Eu vou chamar cada um dos palestrantes para compor a mesa. Primeiro, eu gostaria de chamar o Guilherme Leite, que é mestre em Direito pela UNB, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Direito Processual Civil pelo IDP, professor de Direito do IDP. Em seguida, eu gostaria de chamar o advogado Leonardo Bueno, que possui LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, em Holanda, é especialista em Planejamento Tributário pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Tributário pelo IBET. Gostaria de chamar, por fim, o advogado Rafael Machado, doutorando e professor em Direito pelo INICEU, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, Portugal, especialista em Education Law and Policy pela European Association for Education Law and Policy, Antuérpia, Bélgica. Eu gostaria de agradecer também o diretor do Instituto Rio Branco, o embaixador José Stanislau, por ter cedido esse espaço para a nossa apresentação. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, é importante fazer o registro dos nossos agradecimentos em nome do escritório Machado Leite Bueno, e individualmente também a gente faz o registro de agradecimento à Alice e à Patrícia, e também a associação, a Priscila, a Associação dos Familiares dos Servidores do Itamaraty, e também ao Itamaraty por nos ceder este espaço e a oportunidade para a gente conversar a respeito de um assunto tão importante e tão interessante. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Leonardo Bueno, que iniciará as nossas conversas a respeito do programa e das possibilidades e de tudo envolvido com relação ao programa. Leonardo, tem a palavra. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, seja presencialmente, online, e aqueles que ainda assistirão o programa gravado. Para nós é um grande prazer ocupar esse espaço e esclarecer um pouco das dúvidas relacionadas a este programa de regularização cambial e tributária que está atualmente em vigor no país. Eu gostaria primeiro de esclarecer que o regime de regularização cambial e tributária em vigor não é uma jabuticaba brasileira. Longe disso. O programa surgiu de uma demanda que foi firmada no Fórum Global de Transparência e de Troca de Informações Tributárias. É consequência também do plano de ação da OCDE contra a lavagem de dinheiro e o programa de evasão de divisas. E, além disso, é resultado do programa FACTA, que foi celebrado entre Brasil e Estados Unidos para troca de informações não só fiscais, mas também troca de informações financeiras. Esse esclarecimento é muito importante porque, mais recentemente, nós temos acompanhado uma tentativa do Ministério Público Federal de criminalizar o programa de repatriação. E essa tentativa surge de alguns desvios na utilização do Instituto. Mais recentemente, alguns envolvidos na Operação Lava Jato se aproveitaram do programa para repatriar recursos aparentemente de origem ilegal, mas isso por si só é muito pouco para condenar o programa. Não se pode condenar o uso de um automóvel, por exemplo, pelo simples fato de que alguém resolveu utilizá-lo para praticar corridas clandestinas na rua, e o mesmo acontece com o programa de regularização. Ao contrário desse discurso que tem sido veiculado pelo Ministério Público, o regime é muito importante para o país. Primeiro, porque sinaliza uma boa-fé e uma intenção de colaborar com o movimento internacional de combate à lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo, porque oferece ao país uma excelente fonte de arrecadação tributária que hoje não seria possível, considerando que esses ativos estão escondidos ou não foram declarados anteriormente. E também importante é o fato de que o regime de regularização vai estabelecer um corte para que, a partir do ano que vem, que é o período em que boa parte dos países já terão introduzido as suas regras internamente, se possa fazer um acompanhamento da evolução patrimonial dos contribuintes ao longo da sua vida útil e da sua vida financeira. É igualmente importante destacar que o FACTA, que é o programa que quase que deu origem a esse programa de regularização que foi firmado com os Estados Unidos, já foi inclusive internalizado no país. Isso foi feito por meio de um decreto legislativo, o número 146/2015, que deixa claro a intenção do país, a intenção do Brasil em estabelecer essas normas, estabelecer essa transparência fiscal e financeira dos seus contribuintes. E nada mais justo estabelecer uma segurança internacional nesse momento de crise política e institucional que nós vivemos. Durante algum tempo, foi dito que esse regime de regularização pretendia beneficiar alguns poucos, como os políticos ou aqueles que nós chamamos de pessoas politicamente expostas, o que não é verdade. O programa veda expressamente a participação de cônjuges ou parentes de segundo grau, de pessoas politicamente expostas, da adesão ao programa. Então, isso também deve ser levado em consideração. O programa foi estabelecido recentemente no Brasil, mas, como dito, já foi implementado em vários países e com muito sucesso. É bem verdade que se discute a questão das alíquotas, se poderia ser maior, se poderia ser menor, a questão relacionada à anistia dos crimes relacionados à não declaração desses bens, mas o fato é que o programa que foi implementado no Brasil não se distancia muito do conceito universal de repatriação que foi estabelecido ao longo dos anos. E aqui citamos como alguns exemplos de programas bem-sucedidos, que foi implementado pela Itália, Alemanha, Bélgica, México, Portugal, Holanda, Turquia e muitos outros que ainda estão discutindo internamente uma forma de regularizar e de transferir esses capitais que hoje são desconhecidos para as autoridades financeiras universalmente. A omissão com relação a esses ativos que são mantidos no exterior, hoje, implica afirmar que configura uma infração tributária, configura uma infração cambial e pode atrair também algumas penalidades criminais. Sob o ponto de vista tributário, o simples fato de não declarar a existência desses ativos no exterior já autorizaria a aplicação de uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que é o dever de declarar às autoridades brasileiras todo o seu patrimônio, desde que você seja residente fiscal no Brasil. Sob o ponto de vista cambial, também há uma regulamentação pelo Banco Central que exige que esse patrimônio mantido no exterior, especialmente em espécie, seja declarado sob pena de se aplicar multas cambiais que são relevantes e serão explicadas um pouco mais adiante. E sob o ponto de vista criminal, é possível que a manutenção desses ativos no exterior, sem o conhecimento das autoridades brasileiras, configure crime de lavagem de dinheiro, crime de evasão de divisa, para citar alguns, e muitos outros, com pena de detenção inclusive. Isso significa dizer que esse programa de regularização cambial e tributária é uma excelente oportunidade para o contribuinte brasileiro regularizar a sua situação. E essa manutenção de bens no exterior sem declaração prévia pode ter ocorrido por vários motivos. Pode ter ocorrido por um desconhecimento da legislação brasileira, pode ter ocorrido por um equívoco do preenchimento das declarações. Então,
nós precisamos afastar essa ideia de criminalização do programa. É um programa legítimo que está em sintonia com todos os acordos multilaterais assinados recentemente pelo país e que tem uma série de benefícios para o contribuinte e para o país. Nós estamos usufruindo agora do que chamamos de segunda etapa do programa. Isso porque houve uma etapa que foi aberta no ano passado, com alíquotas diferentes, um pouco diminuídas se comparada ao programa atual, e o câmbio que foi fixado para a conversão desse patrimônio mantido no exterior também era diminuído, o que promoveu um benefício econômico maior para os contribuintes naquele momento. Mas foi um programa muito bem sucedido. A Receita Federal publicou o resultado de arrecadação de quase 60 bilhões de reais em relação ao programa anterior e estipulou que o valor dos ativos regularizados, que até então era de desconhecimento das autoridades brasileiras, ultrapassou 160 bilhões de reais. Então, o simples fato de trazer tudo isso à tona, por si só, já gera um benefício sem precedentes para o país. Como dito, houve a abertura do programa e por uma razão muito simples. Muito embora o programa tenha sido bem sucedido em 2016, ele ficou um pouco abaixo das expectativas de arrecadação. Estimava-se naquele momento que a arrecadação giraria em torno de 80 bilhões de reais. Isso não aconteceu por uma razão muito simples. As regras do jogo não estavam muito claras. Então, esse novo programa trouxe alguns esclarecimentos, trouxe uma segurança jurídica um pouco maior na expectativa de ultrapassar, então, aquela expectativa do passado. Muitos advogados, muitos players do mercado questionaram algumas regras. A Câmara tentou, de alguma forma, rever a regulamentação, mas havia pouco tempo, então nem tudo que se foi discutido foi implementado. Daí porque houveram por bem reabrir um programa novo, uma nova regulamentação, e que desta vez traz um pouco mais de segurança ao contribuinte, especialmente no que se refere ao sigilo dessas informações, né? Nesta parte, o Guilherme pode contribuir um pouco mais e vai explicar como funciona o programa que está atualmente em vigor. Isso, boa tarde. Essa segunda etapa do programa, conhecido como Programa da Repatriação, ele acaba acrescentando e trazendo alguns esclarecimentos à primeira etapa, de modo que pudesse tornar a adesão mais clara, os benefícios da adesão e os procedimentos da adesão. Então ficou muito claro que tanto quanto na primeira etapa, quanto nessa segunda etapa, quem pode aderir ao programa, deixa eu voltar aqui. Acho que passou demais. Quem pode aderir, se me ajuda, quem pode aderir ao programa é qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, residente ou com domicílio fiscal no Brasil, na data de corte estabelecida, que é 30 de junho de 2016. Essa pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada fiscalmente no Brasil em 30 de junho de 2016, ela deve possuir patrimônio, bens ou direitos de origem lícita anteriormente a essa data de corte. E esses bens, eles são bens que não foram declarados às autoridades brasileiras ou que foram declarados às autoridades brasileiras com insuficiência de informação. Então, abre-se a oportunidade para retificar a declaração ou para declarar, para regularizar efetivamente o que não foi informado às autoridades brasileiras. E objetiva-se com isso abrir essa oportunidade
para todos os residentes ou domiciliados fiscalmente no Brasil, para que eles possam regularizar a sua situação antes de serem submetidos a um ambiente normativo que vai acabar por expor as informações a nível internacional. Como dito pelo Leonardo, o Brasil acaba de aderir ao Plan Action da OCDE, acaba de formular pedido de adesão à OCDE, acaba por entrar no acordo do FACTA, e isso vai necessariamente acarretar uma exposição de sujeitos, um fluxo de informações entre todos os países, que obviamente estão nesse ambiente de conversação para o fluxo de informações. E agora, quem não pode aderir? Não pode aderir a essa segunda etapa da lei de repatriação quem não era residente ou domiciliado no Brasil no dia 30 de junho de 2016. Quem já estava contemplado nisso no período anterior ou até o dia 30 de junho de 2016, goza da possibilidade de apresentar o requerimento, a DERCAT, para adesão. Quem eventualmente venha a residir no Brasil ou a estabelecer domicílio fiscal posteriormente a essa data, acaba por ser excluído, ou melhor, não contemplado pela janela que foi estabelecida normativamente. Também não pode aderir aqueles que pretendem declarar bens de origem ilícita, de origem que não consegue ser comprovada como lícita, ou quando de origem ilícita, a lei estabelece algumas hipóteses excludentes, alguns crimes que podem até ser contemplados nessa possibilidade, mas outros crimes não estão contemplados, e a lei acaba por estabelecer taxativamente as hipóteses que são excluídas dessa possibilidade. E também não podem aderir a essa segunda janela de repatriação os detentores de cargos públicos, diretivos ou eletivos, os seus parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, e na data da publicação da lei, e também os seus cônjuges na data da publicação da lei. Então acaba que os servidores públicos que detêm cargos eletivos ou que detêm funções diretivas, acabam por sofrer alguma restrição, e isso acaba por ser uma outra exclusão a essa adesão. Mas quem não se enquadra nesse desenho de exclusão goza da possibilidade de formular o pedido para adesão à repatriação. Também nessa segunda janela, aplica-se para a repatriação o imposto de renda alíquota de 15%, e de 15% sobre todos os bens que serão declarados, e também uma multa que no fim das contas ela faz o total de 20,25% do valor a ser regularizado, o que totaliza um encargo para a adesão na proporção de 30,25%. 35,25%. Esses encargos, eles são, nós vamos comparar com a tabela seguinte, eles são extremamente benéficos em termos de percentual de encargos. E, por fim, o que é necessário para adesão é o pagamento da DERCAT, o pagamento do DARF, a formulação do pedido de adesão e a apresentação das informações da autoridade brasileira. Apenas para se ter uma ideia do cenário sem
cenário de regularização sem os benefícios da lei de repatriação e com os benefícios da lei de repatriação, a gente estabeleceu aí 3 colunas de responsabilização. Uma que estabelece aspectos tributários, uma que estabelece aspectos cambiais, outra que estabelece aspectos criminais. Uma eventual regularização sem os benefícios dessa nossa lei de repatriação implicaria, para a pessoa física, o recolhimento de 27,5%, né, como regra geral, de alíquota de imposto de renda de pessoa física, ou 25% de imposto de renda pessoa jurídica. Eu volto um pouquinho para falar, pode aderir, para reiterar, pode aderir tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E também, no caso da pessoa jurídica, acaba por incidir também a contribuição social sobre o lucro líquido, a proporção de 9%. Há também uma multa de ofício, 75%, que pode ser qualificada, majorada, com uma proporção de 150%, caso a autoridade brasileira, a autoridade tributária brasileira entenda que houve intenção de fraude, intenção de simulação, dolo nas operações que foram envolvidas, né, com intenção de fraudar o fisco. Todos esses valores são atualizados com juros, a taxa Selic, e também tem a obrigação de retificar as declarações. Ainda sem os benefícios da lei de repatriação, como aspectos cambiais, a necessidade de retificação de declarações junto ao Banco Central, a necessidade de informar a autoridade monetária sobre a origem dos bens, a origem daquilo que se pretende regularizar, além de multa que varia entre 25 mil e 250 mil reais e que pode até chegar a 10% do valor dos bens que são indicados. E, sobre aspectos criminais, tem a possibilidade, como o Leonardo já falou, de configuração de crime de sonegação fiscal e de evasão de divisas. Já no cenário dessa nossa janela de lei de repatriação, que vai até o dia 31 de julho agora de 2017, as obrigações tributárias elas acabam sendo minoradas, elas acabam sendo simplificadas exatamente para beneficiar que o contribuinte que se enquadre nas possibilidades da regularização, ele possa aproveitar a janela para não ser atingido com um regime mais gravoso de fluxo de informações a partir de um futuro bastante recente. E aí abre-se para ele a possibilidade de informar, declarar a autoridade fiscal recolhendo imposto de renda alíquota de 15%, além da multa que vai totalizar um percentual de 20,25% sobre o valor a ser regularizado. Além disso, ele tem a obrigação de informar os bens na DERCAT. A DERCAT é a declaração que entrega as declarações, que entrega as informações e o pedido de adesão à repatriação. Sobre aspectos cambiais, uma vez entregue a DERCAT, a Receita Federal comunicará a DERCAT exclusivamente com o Banco Central. Isso é extremamente importante para essa segunda janela da lei de repatriação, assim como também para a primeira janela, que já tem os pedidos de adesão todos sendo analisados, todos sendo processados. E isso é importante porque a única informação que se tem, a única troca de informações que se tem prevista na legislação é entre Receita Federal e Banco Central. Não existe a possibilidade, e isso seria até exporia, né, algum problema caso expandisse alguma troca de informações, mas legalmente não se pode, não há autorização para troca de informações com outros órgãos que não a Receita Federal e o Banco Central. Adicionalmente, é extremamente importante ressaltar que na Receita Federal existe um núcleo rígido, um núcleo extremamente seleto de auditores que foi foram designados para análise
das DERCATs. Isso foi reconhecido pela Receita Federal recentemente, foi até veiculado em mídia especializada, e isso acaba por dar ao contribuinte uma segurança de que as informações que ele prestar na DERCAT, elas não vão sofrer transferência, elas não vão ser informadas a outros órgãos. E com isso, evidentemente, você tem um cenário de análise que não afasta a possibilidade de que a Receita Federal faça o crivo normal dela. A Receita Federal fará as análises normais que se pretende para homologar o pedido de adesão. Então o RECT ele é submetido sob uma condição que nós chamamos de condição resolutória a uma posterior homologação. Então não existe fluxo de informação, mas a Receita Federal ela analisará todos os pedidos que forem apresentados e analisará de acordo com o cronograma que eles têm para analisar. A única possibilidade de troca de informações é com a autoridade monetária, que também, evidentemente, tem um órgão delegado para fiscalizar e para atuar com as matérias, com as informações submetidas no ambiente da lei de repatriação. No RECT também, os aspectos criminais que nós podemos ressaltar é a extinção de punibilidade para os crimes eventualmente cometidos envolvidos para a aquisição desses bens que foram declarados. Evidentemente tem um rol que a lei estabelece como um rol de crimes que acabam por ser albergados para facilitar, para possibilitar a troca de informações, mas evidentemente há uma extinção de punibilidade também que beneficia como uma anistia tanto tributária para o contribuinte como uma anistia criminal também. E por fim, apenas para pontuar o procedimento, o que é importante para a adesão a essa segunda janela da lei de repatriação é que o contribuinte, o sujeito, ele arrole, ele traga ao seu conhecimento, né, porque às vezes a gente acaba perdendo a dimensão do patrimônio que tem, mas que ele levante as informações do patrimônio que tem e investigue a possibilidade, a necessidade de efetuar uma regularização para aquele patrimônio. Uma vez delimitado o patrimônio que se pretende regularizar, o importante é que se calcule e que emita a DARF para recolhimento. A DARF ela tem que ser paga, ela tem que ser recolhida até o dia 31 de julho de 2017. A DARF paga com o valor do imposto de renda e com o valor da multa, ele é documento obrigatório para que se adira para apresentar DERCAT, para que se adira à repatriação. Depois do pagamento da DARF, acessa-se o sistema da Receita Federal para a emissão da DERCAT, para preenchimento e transmissão da DERCAT, e informa-se a Receita Federal com todos os bens que se pretende regularizar. É importante que o contribuinte que vai fazer a adesão tenha documentos que comprovem a existência do bem, a existência do patrimônio, que comprove a licitude da origem e que comprove também o valor, porque vamos falar de obras de arte, vamos falar de royalties. É necessário, nesses casos, que se estabeleça até uma auditoria, uma avaliação, para que com uma declaração de quem fizer a auditoria ou quem fizer a avaliação, se tenha um valor, que é o valor que vai ser considerado para a declaração.
transmitido a DERCAT, a Receita Federal, terá por iniciado um procedimento de análise pela Receita Federal e, uma vez deferido o pedido, homologado a DERCAT, a adesão definitiva ao programa e as informações elas ficarão entre Receita Federal e Banco Central, reconhecidamente com órgãos, com organismos internos selecionados para trabalhar exclusivamente com isso. Eu ressalto até que esse ponto ele é tão caro à Receita Federal que a DERCAT, que é preenchida pelo contribuinte, ela não é preenchida com o CPF ou o CNPJ dele, ela é preenchida com o CPF ou o CNPJ da Receita Federal, de modo que não haja alguma identificação daquilo que está sendo pago. É claro que a declaração ela vai ser gerada no portal de acordo com o certificado, no portal do contribuinte, mas o DARF vai receber o CNPJ da Receita Federal. E no caso de indeferimento, apenas para deixar claro, haverá a possibilidade de recurso administrativo no âmbito da própria Receita Federal, e no caso de uma manutenção da adesão, isso também compete nos deixar claro, as informações que foram prestadas à Receita Federal, elas elas serão sujeitas a uma tributação regular, que é aquela tributação que não é a tributação beneficiada no ambiente da lei de repatriação. Acho que no cenário geral esse é o ambiente dessa segunda janela da lei de repatriação brasileira e a gente está à disposição de vocês aqui presencialmente ou à distância para perguntas, tanto agora quanto posteriormente até por meio da associação, por meio da Alice, da Priscila, ou por meio do nosso e-mail pessoal também. Estamos à disposição, novamente agradeço em nome de todos nós aqui, em nome do escritório, a oportunidade de poder esclarecer a todos essa nova janela do RERT, que já está entrando no mês final, já é o último momento de começar a pensar em aderir quem efetivamente tiver o interesse para ver. Muito obrigado. Bem, de forma objetiva, conforme foi exposto pelo Leonardo e pelo Guilherme, a gente tem uma oportunidade que tem que ser realmente analisada, ponderada com relação aos riscos, as consequências jurídicas, e a nossa função aqui é realmente desmistificar alguns elementos que estão sendo vinculados pela imprensa e, ao mesmo tempo, expor de forma clara o que pode ser objeto de uma inserção dos dados e de uma participação ou não. Então, acho que no meu entender a questão é uma oportunidade e que cada um pode analisar e ponderar de acordo com as suas peculiaridades. Uma pessoa que está na Rússia, foi a trabalho, está exercendo, recebeu algum valor e quer regularizar, pode, obviamente, desde que preencha os requisitos e que atenda os pontos trazidos na lei, pode participar. Então, acho que a questão é objetiva, houve uma descrição no sentido de quais são os procedimentos que têm que ser tomados. Eu vou passar a palavra ao Leonardo mais uma vez e depois eu vou fazer a leitura aqui de alguns questionamentos que nos foram encaminhados anteriormente para a gente já esclarecer algumas questões. Tá? Quer finalizar? Bom, gostaria só de acrescentar, em relação ao que foi dito pelo Guilherme, que essa questão relacionada ao sigilo e à impossibilidade de troca de informações é muito importante, porque já há um movimento do Estado de São Paulo, há recentemente um movimento do Estado do Rio de Janeiro, tentando morder um pouco desse patrimônio que não foi declarado anteriormente. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma herança que foi adquirida
ao longo do tempo que antes não foi declarado, é desconhecido das autoridades brasileiras, e que o Estado de São Paulo ou o Rio de Janeiro, que são os estados que estão se mobilizando, tentariam promover uma arrecadação tributária em relação aos seus impostos de competência estadual. Então, essa troca de informações é muito importante porque, quer dizer, a proibição de troca de informações e o sigilo é muito importante porque inviabiliza essa tentativa dos estados de sobrecarregar tributariamente o contribuinte, além daqueles impostos que estão definidos na lei de regularização, que são de competência federal. Um outro ponto que gostaria também de esclarecer é que a lei de regularização tem sido chamada de lei de repatriação, o que na verdade é um equívoco, porque a repatriação pressupõe a devolução desse patrimônio ao país. E a lei é muito clara ao dizer que não há necessidade do patrimônio ingressar no Brasil novamente. O que há é a obrigação de declarar ao fisco brasileiro. Então, por isso, o programa deve ser chamado de programa de regularização. Esse patrimônio existente no exterior pode permanecer lá. O que não pode é mantê-lo escondido das autoridades brasileiras. Então, com isso, faço os esclarecimentos. Bem, conforme dito anteriormente, nós recebemos algumas sinalizações, alguns questionamentos, e eu vou fazer a leitura aqui na coordenação dos trabalhos para que a gente aproveite a oportunidade. Eu queria saber, dos questionamentos, queria saber quais são as obrigações tributárias para estrangeiros domiciliados no Brasil com patrimônio lícito no exterior. Quem que pode... Bom, o que deve ser levado em consideração é o domicílio fiscal do contribuinte. É possível que um brasileiro nato tenha domicílio fiscal no Brasil, da mesma forma que um estrangeiro tenha domicílio fiscal no Brasil. Isso vai depender muito da condição em que ele veio para o país. Se ele veio por meio de um visto permanente, a partir do momento em que ele obteve o visto, é considerado, então, um domicílio fiscal no país. Se ele veio por intermédio de um visto provisório e se ele permanece no país por mais de 184 dias no período de 12 meses, também é considerado domicílio fiscal. E da mesma forma, se ele se casa com alguém que tem uma nacionalidade brasileira, domicílio fiscal brasileiro. Então, o que determina a obrigação é a residência fiscal do contribuinte. A partir desse momento, ele tem as mesmas obrigações que um contribuinte brasileiro de declarar todo o seu patrimônio, não só no país, mas também no exterior. Bem, um outro questionamento aqui, eu acho até muito interessante, que envolve quais são os cuidados e os riscos que devem ser analisados no caso da repatriação, por um lado, e por outro lado, na manutenção dos ativos no exterior. Eu acho que é uma pergunta muito boa. Quais são os cuidados e os riscos que tem que se ter na repatriação, por um lado, ou na manutenção de ativos no exterior? O que vocês acham? Bom, como já dito anteriormente, a omissão desses bens e desses ativos no exterior por si só já configuram uma série de infrações tributárias, cambiais e criminais. E o fato é que a partir do momento em que se encerrar essa janela, as regras serão aplicadas de forma muito mais rigorosa àqueles que deixaram de regularizar o seu patrimônio. O risco relacionado à adesão está mais atrelado à origem dos bens. Então é preciso ter muito cuidado com a organização dos documentos que pretendem demonstrar a legalidade desse patrimônio. Se houver alguma dúvida ou se houver insuficiência de material para comprovar a origem lícita desse patrimônio, as consequências podem sim ser danosas, porque ele trará ao fisco brasileiro e ao Banco Central informações que antes eram desconhecidas e que poderão se reverter contra ele na hipótese de indeferimento do pedido de adesão. Última pergunta aqui, com relação a como prestar contas à Receita Federal sobre de repatriação de recursos pela internet, mas a respeito de
de investimentos com rendimento mensal no exterior. Como fazer isso? Bom, hoje, um contribuinte brasileiro, e vamos assumir a premissa de que alguém que tem a residência fiscal no Brasil, mesmo sendo estrangeiro, estão obrigados a prestar essas informações por meio de um carnê-leão, que demonstra a evolução desses investimentos mantidos no exterior. Então, além da obrigação de declarar isso em imposto de renda, ele tem uma obrigação mensal de, por meio do carnê-leão, informar as autoridades brasileiras e, consequentemente, recolher os impostos atrelados à evolução desses investimentos. Agora, se eventualmente essas informações nunca foram trazidas ao fisco brasileiro, nós reafirmamos a importância de usufruir dessa janela da repatriação para trazer as informações e, a partir daí, fazer adesão ao carnê-leão e promover uma regularidade no acompanhamento desses investimentos. Caso contrário, isso poderia sofrer, então, uma tentativa do fisco de autuar o contribuinte pela sonegação fiscal, com aplicação de multas qualificadas, além do risco de ser representado criminalmente em razão dessa omissão do patrimônio. Eu acho importante fazer o registro também a respeito da necessidade de avaliação de cada caso. A gente está falando em termos gerais do programa, mas cada caso também vai canalizar uma posição jurídica, uma análise com relação aos riscos, com relação às consequências. Então, ainda que a gente trate o programa de um modo geral, acho que é importante fazer essa observação com relação à ponderação no caso específico, ou em casos específicos. Você quer complementar? Eu acho que é importante, só para destacar e depois eu te passo a palavra, a figura da instituição financeira, a necessidade de uma parceria, de uma atuação conjunta do escritório e de uma instituição financeira para todo o programa, né? Não sei se era isso que você ia colocar, mas... Faço minhas palavras do Rafael com relação à importância da análise do caso a caso, especialmente para os estrangeiros, porque a possibilidade de que esse estrangeiro esteja protegido por um acordo contra bitributação celebrado entre o país e o país de origem desse estrangeiro e que aplique regras diferentes com relação aos critérios para estabelecer a residência fiscal. Então, isso sozinho já seria um indicativo de que esses casos devem ser analisados minuciosamente e de forma individualizada. E, de fato, é muito importante esclarecer que há necessidade da participação de uma instituição financeira, né? Nós estamos falando aí de ativos que foram mantidos no exterior e que muitas vezes são indispensáveis para o pagamento do imposto e da multa. No primeiro programa houve um pouco de dificuldade, porque inicialmente foi estabelecido que primeiro se declarava o patrimônio para depois pagar o tributo. Então, isso foi revisto no programa e hoje é possível você repatriar antes de apresentar a declaração para que seja efetuado o pagamento dos impostos e da multa. Então, é indispensável a participação de uma instituição financeira nessa segunda etapa do programa. Nós já temos ciência de que muitos bancos de balcão já fazem isso, Itaú, Bradesco, e também instituições mais elaboradas, preparadas para o sistema financeiro, como o Banco Pactual e outros afins. Eventualmente até daria para pagar o DARF com o Banco do Brasil Internacional. Sim. Já fazendo conversão direta no próprio balcão do... Isso, desde que a DARF seja preenchida corretamente, que a declaração seja suficientemente preenchida, é possível que o Banco do Brasil, sediado no exterior, possa fazer essa operação sem que haja necessidade, então, de intervenção de uma instituição no Brasil. Apenas voltando um pouquinho na última pergunta, a respeito de investimentos no exterior, é importante deixar claro que qualquer patrimônio, qualquer ativo, qualquer bem, ele pode ser submetido a essa regularização. Na verdade, ele deve ser declarado às autoridades, né? E aí nós estamos falando de trust, nós estamos falando de offshores, né? Vamos lá, LLC, as empresas LLC, as empresas IBC, as holandesas BVs,
nós estamos falando de quadro, nós estamos falando de royalties, nós estamos falando de joias, nós estamos falando de qualquer patrimônio, carro, imóveis, lanchas, aviões, qualquer coisa que tenha um valor monetário, que seja um ativo, que seja um bem e que deveria ser declarado às autoridades brasileiras, são passíveis de adesão ao programa. E uma ressalva com relação ao patrimônio inferior a R$10.000, convertido pelo câmbio de 30 de junho de 2016. Nestes casos, a regularização dispensa o pagamento da multa. Então, haveria tão somente a exigência do imposto. Mas isso, que fique claro, apenas para a hipótese de regularização de patrimônio até R$10.000, convertido pela taxa de câmbio do dia 30 de junho de 2016. Bem, eu acho que a oportunidade ela é muito interessante para a gente expor. Mais uma vez, eu quero fazer o agradecimento. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode aproveitar a oportunidade. É óbvio que o assunto tem muitos elementos e que isso nos fazem que a conversa continue em outras oportunidades. Mas a gente pode aproveitar e esclarecer mais alguma pergunta. No caso dos investimentos realizados no exterior com rendimento mensal, qual é a taxa de conversão que deve ser feita para pagamento desse carnê-leão? Bom, a lei de regularização estabeleceu um corte de 30 de junho de 2016, o que implica dizer que será passível de inclusão no programa apenas os rendimentos que foram obtidos, ainda que mensalmente, até 30 de junho de 2016. Para este período, estabeleceu-se o câmbio de 3,21. Me desculpe. Então, esse é o valor de conversão do câmbio, 3,21. A partir de agosto de 2016, aí os rendimentos estão excluídos do programa de regularização e passa a incidir a taxa de câmbio do mercado de acordo com a sua ocorrência. E a alíquota regular do imposto de renda. O valor do bem que é declarado na regulamentação é da aquisição ou é um valor atualizado? A lei estabelece que deve ser um valor atualizado, que não deve ser um valor preciso. Ele deve estar conforme as regras atuais de mercado. Esse valor será questionado apenas se houver uma distância muito grande do que se é estabelecido pelo mercado e o valor contábil que foi declarado. Mas para fins de regularização, deve ser considerado o valor atual de mercado. Eu acrescentaria apenas o seguinte: no caso de alguma divergência entre o valor declarado e o valor que a autoridade tributária entende ser o valor correto, abre-se uma possibilidade para o contribuinte trazer informações e comprovar que o valor que ele declarou na DERCAT é o valor adequado, antes de fazer antes de tomar qualquer decisão acerca da adesão ou não no programa de regularização. Então, há essa possibilidade de, você está falando de ativos, está falando de royalties, você está falando de participação em alguma sociedade, você está falando de algum investimento um pouco diferenciado. Qual que é o valor? Então, a Receita ela vai ter alguns parâmetros para aferir esse valor, e esses valores eles poderão ser discutidos durante o processo de avaliação para homologação da declaração da nossa lei de repatriação, de regularização. Há alguma faixa de isenção? Por exemplo, no imposto de renda tem R$1.000 por mês, você tem isenção de imposto de renda. Tem essa faixa de isenção também? No programa de regularização, não. Porque o que se pretende, mais uma vez, é estabelecer um corte para que se permita acompanhar a evolução patrimonial ao longo dos anos.
e evitar que haja uma surpresa ou uma evolução patrimonial repentina que não seja adequada à sua capacidade financeira. Então, para fins de regularização, por meio do programa que foi criado, não há taxa de isenção, não há possibilidade de isenção, à exceção da multa para aqueles casos em que o patrimônio não ultrapasse R$10 mil, de acordo com o câmbio em 30 de junho de 2016. Apenas para acrescentar, o corte que a Receita Federal faz, ele é um corte de evolução patrimonial histórico, não é um corte no momento de 30 de junho de 2016, ele é um corte de evolução patrimonial histórico. Então ele vai analisar o que é importante para a DERCAT, toda a situação de evolução patrimonial. Queria agradecer nossos palestrantes por estarem aqui hoje, e eles estão disponíveis por e-mail, e qualquer informação que vocês tiverem precisando ou que qualquer dúvida que ficou, podem entrar em contato que nós vamos responder. Obrigada. Obrigado.